Você já leu sua Bíblia hoje? Em qual tradução? Qual é a melhor tradução ou versão para a leitura diária em português? É sobre esse importante assunto que nós vamos tratar hoje. O meu nome é Eliezer e você é bem-vindo ao Baú do Coiote. Hoje parece difícil de acreditar nisso, mas houve um tempo na história em que existiam pouquíssimas Bíblias no mundo. Felizmente, com o tempo, através do maravilhoso trabalho das sociedades bíblicas, ela se tornou muito mais acessível e disponível. A primeira tradução em português foi iniciada por João Ferreira de Almeida, um ministro da Igreja Reformada holandesa, que terminou a tradução do Novo Testamento com apenas 16 anos. O cara era simplesmente um gênio. Mas esse trabalho não pôde ser publicado e se perdeu com o tempo. Na verdade, ele enfrentou muitas dificuldades e oposições para publicar a Bíblia em português. Tanto que a primeira tradução do Novo Testamento em nosso idioma só foi publicada em 1691, em Amsterdã, na Holanda, quando ele já tinha 62 anos. Infelizmente, Ferreira não conseguiu terminar de traduzir o Antigo Testamento porque morreu no mesmo ano de 1691, em Jakarta, na Indonésia, enquanto terminava os últimos versículos do livro de Ezequiel. Os demais livros foram traduzidos pelo seu amigo, o pastor holandês Jacobus op den Akker, que concluiu a obra em 1694. 1694. Porém, esses manuscritos só foram impressos no ano de 1751 em 2 volumes. A primeira vez que a Bíblia foi impressa em uma única edição em português foi em 1819, na cidade de Londres. Sim, demorou bastante. E olha só que interessante, eu encontrei uma cópia dessa versão de 1819 para vender no Mercado Livre por R$700. É uma cópia feita a partir de um PDF, mas já dá para ter uma noção de como era a Bíblia em nosso idioma há 200 anos atrás. Desde então, várias traduções e versões já foram publicadas em português. Aliás, você sabe qual é a diferença entre uma tradução e uma versão da Bíblia? É bem simples. Uma tradução é feita dos idiomas originais, que são o hebraico, aramaico e grego, para um idioma local. Como exemplo disso, nós temos a ARC, Almeida Revista e Corrigida, e a Almeida Corrigida Fiel, que foram traduzidas do texto Receptus em grego e do texto Massorético em hebraico. Já uma versão é feita de um idioma materno para um outro idioma. Por exemplo, a Bíblia King James, que é traduzida do inglês para o português. Ou então, a Reina Valera, que vem do espanhol. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Tá bom, agora que já conhecemos um pouco sobre a história da Bíblia em nosso idioma, é claro que vem a pergunta, né? Como que eu escolho uma? E a resposta é: depende. Alguns preferem uma linguagem mais clássica, mais erudita, mais rebuscada. Poxa, a palavra rebuscada também é rebuscada, né? Tem aqueles que preferem uma linguagem mais simples, mais popular, não é? E tem aqueles que preferem um meio termo, que seria uma linguagem atualizada, mas sem perder a beleza literária do texto. Eu me incluo nesse grupo. Eu quero apresentar agora algumas das versões e traduções mais populares da Bíblia no Brasil, para que cada um possa escolher, a que melhor se encaixe para o seu estudo bíblico, para o seu devocional e até para a leitura pública na igreja. Vamos lá? A primeira que eu quero falar é a ARC, Almeida Revista e Corrigida, que é, de longe, uma das traduções mais usadas nas igrejas brasileiras. O símbolo dela é esse que vocês estão vendo aí, uma Bíblia aberta com uma espada no meio. E até hoje é a tradução oficial usada pelas igrejas Assembleias de Deus. Pelo menos é o que demonstra a revista de estudos bíblicos da CPAD. Mas eu posso estar enganado também. Se tiver algum irmão assembleiano assistindo esse vídeo, por favor, confirma ou não aqui embaixo nos comentários.
Essa tradução é fruto de uma revisão dos textos originais de João Ferreira de Almeida, que foram publicados em 1898 em Lisboa. Tem uma linguagem formal, bastante clássica, então, para aqueles que não têm muito hábito de ler, ela pode ser uma Bíblia de difícil compreensão. As revisões mais recentes da Almeida Revista e Corrigida no Brasil aconteceram em 1995 e em 2009. Outra tradução muito usada no Brasil é a ARA, Almeida Revista e Atualizada. Eu acredito que essa ainda é a tradução mais usada nas igrejas brasileiras para a leitura pública. A primeira edição dela foi publicada em 1959 e a segunda em 1993. Ela tem uma linguagem mais acessível do que a corrigida, mas sem perder a elegância gramatical do nosso idioma. Deve ser por isso que boa parte das canções evangélicas que temos atualmente usam como base o texto da Revista e Atualizada, porque ele é muito poético, ele é muito bonito. Porém, há quem não goste dessa tradução, porque ela não usa o texto grego receptus e nem o texto hebraico massorético, que foram os textos usados por Almeida para traduzir a Bíblia para o nosso idioma. Textos estabelecidos pelo famoso Erasmo de Roterdã, lá pelos anos de 1500, e que, portanto, são textos muito antigos e também confiáveis. Em vez disso, essa tradução usa o texto crítico, que sequer tinha sido descoberto nos tempos do tradutor português. Mesmo assim, essa Bíblia ainda leva o nome de Almeida. A próxima da nossa lista é a ACF, Almeida Corrigida Fiel, publicada pela Sociedade Bíblica Trinitariana e é considerada por muitos estudiosos e eruditos como a melhor e mais confiável tradução da Bíblia para o idioma português. Eu tenho um exemplar dela aqui, em letra gigante, que eu ganhei do meu sogro alguns anos atrás. E essa versão usa o método de tradução de equivalência formal, ou seja, ela respeita a forma do texto original na hora da tradução, palavra por palavra, verbo por verbo, substantivo por substantivo. E ela também usa o texto receptus e o texto massorético usado por Almeida e tende a ter uma linguagem mais formal, igual a ARC. Ela foi lançada aqui no Brasil pela primeira vez em 1994 e em 2011 uma nova edição foi publicada usando o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. É sem dúvida uma excelente tradução. Em seguida nós temos a NVI, a nova versão internacional da Bíblia. A primeira edição dessa Bíblia foi lançada nos Estados Unidos em 1973. Ela é fruto do trabalho formado por uma comissão de teólogos, professores, linguistas e pastores de diversas denominações cristãs. Tem uma linguagem moderna, muito mais compreensível e acessível para a maioria das pessoas, especialmente para aqueles que acham os textos bíblicos difíceis de serem compreendidos. A tradução dela para o português brasileiro começou em 1990, sob a coordenação do pastor e linguista Luiz Saião, e foi lançada completa em 2001. Por ter um texto de fácil entendimento, ela é uma versão muito boa para se usar em devocionais ou para novos convertidos. Porém, não tem a mesma beleza linguística da ARA. Seguindo com a nossa lista, nós temos a NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje. Para quem acha a NVI uma Bíblia já de fácil entendimento, a NTLH é mais fácil ainda. Pode-se dizer que essa Bíblia usa uma linguagem praticamente informal, muito boa para quem não gosta ou não está acostumado a ler e para quem nunca teve contato com a Bíblia, porque ela usa uma linguagem bem do dia a dia. Mas, por usar princípios de tradução de equivalência funcional e dinâmica e não de equivalência formal, essa tradução fica meio longe do texto original e, portanto, a meu ver pelo menos, ela não é muito confiável. Além, é claro, de deixar o texto feio. Pode usar, se tiver dificuldade de entender a Bíblia, mas cuidado, e procure sempre que possível comparar com versões mais clássicas. E a última da nossa lista é a NA, Nova Almeida Atualizada.
Lá pelo ano de 2012, a Sociedade Bíblica do Brasil sentiu a necessidade de uma nova revisão da Almeida Revista e Atualizada, publicada em 1959, aquela que é a tradução mais popular e tradicional usada no Brasil. A Revista e Atualizada é muito boa, ela cumpriu o seu propósito com excelência, mas ela já usa um português meio antigo, que já não se comunica tão bem com os leitores de hoje. E foi assim que em 2017 foi lançada a Nova Almeida Atualizada. Sim, ela é uma revisão da ARA, Almeida Revista e Atualizada. Ela tem uma linguagem atualizada, contemporânea, de fácil compreensão e leitura, mas sem perder a riqueza do estilo literário que tanto caracteriza a ARA. Essa é a tradução que eu uso atualmente, tanto para ler na igreja quanto para o culto doméstico. E é a tradução que eu recomendo, porque ela é uma excelente Bíblia para a nossa época. Aliás, se alguém quiser me dar uma Bíblia de estudos da Nova Almeida Atualizada, eu aceito. Bom, eu vou parar por aqui, porque graças a Deus nós temos muitas traduções da Bíblia para o português, e esse vídeo já está ficando um pouco longo demais. Mas temos várias outras ainda. Tem a Almeida século XXI, tem a tradução católica do Padre Antônio de Figueiredo, que foi a primeira Bíblia publicada por completo no Brasil. Tem a tradução brasileira, que é uma versão pouco conhecida, mas muito boa, muito confiável. Tem a Bíblia de Jerusalém, tem a NVT e muitas outras. Agora é só escolher uma e ler. Gente, tem irmãos nossos ao redor do mundo que não têm acesso à Bíblia, e tem outros que estão literalmente morrendo simplesmente por ter um aplicativo da Palavra de Deus no celular. Então, vamos valorizar a liberdade e esse rico tesouro que nós temos em nosso país. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, não esquece de deixar um like aqui embaixo para apoiar o nosso canal. Se você está aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscrever para receber toda semana um conteúdo informativo e edificante. E até a próxima, se Deus quiser.